Neste vídeo, eu venho trazer para vocês 5 gênios brasileiros que aos poucos estão sendo esquecidos. Miguel Nicoleles, o homem que fez o cérebro falar com máquinas. Miguel Ângelo Laporta Nicoleles nasceu em São Paulo, em 1961. Desde cedo, mostrou interesse por medicina e neurociência. Formou-se médico pela USP, mas sua mente não estava interessada apenas em tratar doenças. Queria entender o cérebro humano em profundidade. Nos anos de 1990, já nos Estados Unidos, Nicoleles começou algo que parecia ficção científica: ligar neurônios diretamente a computadores. Ele ajudou a fundar o campo da interface cérebro-máquina, tecnologia capaz de traduzir sinais neurais em movimentos artificiais. Um momento histórico. Em 2014, na abertura da Copa do Mundo no Brasil, um jovem paraplégico levantou-se e chutou uma bola, controlando um exoesqueleto com o próprio cérebro. Aquilo não foi marketing, foi pura ciência. O erro popular é achar que era só um robô. Na verdade, foi a prova de que o cérebro pode aprender e se mover mesmo após lesões graves. Hoje, esse tipo de tecnologia é base para próteses neurais, reabilitação de paralisias e avanços diretos em IA e neuroengenharia. E ainda assim, Nicoleles é mais reconhecido fora do Brasil do que aqui dentro. Comenta aí se você lembrava dele. José Leite Lopes, o gênio brasileiro que ajudou a explicar o universo e foi apagado pelo próprio país. Você sabia que um brasileiro ajudou a construir a base da física moderna? A mesma que explica como o universo funciona. Mas quase ninguém no Brasil sabe quem ele foi. Não porque faltou mérito, mas porque pensar demais no Brasil já foi motivo de exílio. José Leite Lopes nasceu em 1918, em Recife, Pernambuco. Desde cedo, demonstrou talento excepcional para matemática e física, o que o levou a estudar em centros científicos da elite na Europa. Ele não foi um físico qualquer, ele era um físico teórico, o tipo de cientista que trabalha nas ideias mais profundas da realidade, aquelas que quase ninguém entende, mas das quais tudo depende. O Brasil quase não produz físicos teóricos de nível mundial. Leite Lopes foi um deles. José Leite Lopes contribuiu diretamente para a teoria eletrofraca. Essa teoria unificou duas forças fundamentais da natureza: o eletromagnetismo e a força nuclear fraca. Sem essa unificação, o chamado modelo padrão da física de partículas simplesmente não existiria da forma como conhecemos. Décadas depois, físicos que trabalham nessa mesma linha receberam o Prêmio Nobel. O erro comum é achar que só quem ganha o Prêmio Nobel é importante, quando na verdade a ciência é construída por redes, e Leite Lopes estava no núcleo dela. O exílio e o silêncio forçado. Durante a ditadura no Brasil, José Leite foi perseguido por defender ciência, pensamento crítico e autonomia intelectual. O resultado? O exílio. Enquanto os outros países aproveitaram seu talento, o Brasil não perdeu um cientista por acaso. Ele o expulsou. Nice da Silveira, a mulher que desafiou a loucura institucional. Nice da Silveira nasceu em Maceió, em 1905. Em uma época em que pacientes psiquiátricos eram tratados como objetos. Ela fez algo radical, olhou para eles como seres humanos. Enquanto hospitais aplicavam eletrochoques, lobotomia, isolamento brutal, Nice foi contra tudo isso. Ela introduziu arte, expressão simbólica e afeto, como formas legítimas de tratamento mental. O impacto real. Seu trabalho chamou a atenção de Carl Gustav, um dos maiores nomes da psicologia mundial. Nice passou a dialogar diretamente com o pensamento junguiano, algo raríssimo para uma brasileira naquele contexto. Ela criou o Museu de Imagens do Inconsciente, onde pinturas e esculturas feitas por pacientes revelam padrões profundos da mente humana. O erro comum é chamá-la apenas de humanitária. Ela foi cientificamente revolucionária, décadas à frente do seu tempo. Hoje, abordagens modernas da psiquiatria reconhecem que Nice estava certa. César Leites, brasileiro que mudou a física e não ganhou o Nobel. César Mansueto Júlio Leites nasceu em Curitiba, em 1924. Ainda jovem, mostrou talento incomum para matemática e física. Formou-se pela USP.
e antes dos 25 anos já estava envolvido em um dos maiores avanços da física do século XX, a descoberta. Leites foi peça-chave na descoberta do meson pi, uma partícula subatômica fundamental para explicar a força nuclear forte, aquilo que mantém os átomos coesos. Sem essa descoberta, a física moderna simplesmente não existiria como conhecemos. O detalhe incômodo: o prêmio Nobel foi entregue a outro cientista do projeto. Leites ficou de fora. O motivo? Política acadêmica, eurocentrismo científico e o fato de ser brasileiro. Além disso, Leites foi responsável pela criação do sistema de currículos científicos do Brasil, que hoje leva o seu nome, Plataforma Leites. Ou seja, ele ajudou a entender o universo e estruturou a ciência brasileira. Mesmo assim, ele é praticamente desconhecido fora do meio acadêmico. Você sabia desse gênio? E por último, e não menos importante, Santos Dumont, o gênio que o Brasil transformou em slogan. Quando você ouve o nome Santos Dumont, provavelmente você pensa o pai da aviação. Mas essa frase repetida sem contexto esconde quem ele realmente foi. Santos Dumont não foi só um inventor, foi um engenheiro brilhante, um visionário ético e um dos cérebros mais avançados do seu tempo. Alberto Santos Dumont nasceu em 1873, em Minas Gerais, em uma família rica. Mas dinheiro não explica a genialidade. Desde jovem, ele estudava obsessivamente física, matemática, motores e aerodinâmica. Diferente de muitos inventores da época, ele não trabalhava em segredo. Santos Dumont acreditava que a ciência precisava ser pública, aberta e verificável. Ele não buscava patente, buscava progresso. O 14 bis e o erro do debate popular. A discussão Santos Dumont versus os irmãos Wright empobrece a história. Os Wrights voaram antes, mas em testes privados, com catapultas e sem validação pública. Em 1906, o 14 bis decolou sozinho, pousou sozinho e diante de testemunhas oficiais. Foi o primeiro voo homologado publicamente da história. Isso não é patriotismo, é método científico comprovado. O gênio além do avião. Santos Dumont não criou apenas aviões. Ele ajudou a popularizar um relógio do pulso, essencial para pilotos. Contribuiu para dirigíveis, aeronaves leves e novos conceitos de voo. Mas havia algo que o diferenciava. Ele acreditava que o avião deveria aproximar pessoas, não destruí-las. Nos anos de 1930, Santos Dumont viu aviões sendo usados em bombardeio. Aquilo destruiu emocionalmente alguém que acreditava no voo como libertação. Em 1932, doente e deprimido, ele tirou a própria vida. Santos Dumont não precisava ser tratado como um mito. Ele precisava ser entendido. O Brasil não falta gênios, falta atenção. E isso custa caro.